No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que o Quagmire acabou perdendo seu órgão genital. Após terem sido convidados pelo Joe para um passeio de lancha, Quagmire, Peter e Cleveland resolveram aceitar. E enquanto estava no meio do mar, ele infelizmente acabou sendo pego por um tubarão. Mais especificamente nas suas partes íntimas. O que imediatamente resultou com que o Quagmire perdesse o seu brinquedo. E mais tarde veio a lhe causar uma enorme tristeza, tendo até mesmo apoio dos seus amigos nesse momento difícil. O episódio começa com o Peter e seus amigos no Ostra Bêbada. E durante isso, ele chegou a fazer uma pergunta a respeito da semelhança entre duas pessoas negras, o que obviamente aparentava ser uma coisa bastante errada de se perguntar. E então Peter resolveu mostrar uma foto. E rapidamente Cleveland retirou o que havia dito, e fala que aquilo era apenas uma verdade. Após isso, Joe acaba chegando ali, e fala com os seus amigos sobre a sua lancha. Que logo chega a ser questionado a respeito disso. E então ele decide contar através de uma história engraçada, mas infelizmente não chegamos a descobrir qual era essa tal história. Em seguida, Joe acaba convidando os seus amigos para esquiar na água. E durante isso, um homem que estava ali acaba ouvindo a história da lancha, e rapidamente fica contente. Mas não chega a ser convidado para ir junto. Um tempo depois, eles finalmente chegam no porto de Quahog. E após seus amigos saírem do carro, Peter fica responsável por manobrar o veículo, para colocar o barco na água. E na primeira tentativa, acaba falhando, já que a lancha sempre virava para a posição contrária do carro. E na segunda vez, infelizmente acontece a mesma coisa. E durante isso, um homem resolve se oferecer para ajudá-lo, o que acaba deixando Peter bastante irritado. Logo em seguida, novamente não consegue manobrar o carro. Tô com a sensação de que sabem que sou incapaz de satisfazer minha mulher sexualmente. Um tempo depois, como já estava bastante irritado com aquilo, Peter resolve fazer de um jeito mais agressivo. O que obviamente não chega a funcionar. Com isso, ele então decide tentar de outra maneira, e finalmente consegue colocar o barco na água. Quando todos já estavam na lancha, Cleveland acaba revelando que não gostava de se molhar. Ao ouvir isso, Peter questiona o que poderia acontecer de ruim. E então resolve jogar um pouco de água no seu amigo. O que por algum motivo, faz com que pequenas criaturas saiam de suas costas, e em seguida, acabem indo em direção às pessoas que estavam ali. Vendo isso, eles logo resolveram ir embora. Um tempo depois, Quagmire já estava esquiando, mas infelizmente acaba caindo. Com isso, no mesmo momento ele resolve nadar até os seus esquis. E durante isso nos é mostrada uma visão diferente. Como se ele estivesse sendo observado por alguma coisa. Até que de repente, Quagmire acaba sendo puxado, em seguida chega a ser arrastado. Vendo isso, seus amigos rapidamente entram em desespero, e Joe chega a perceber que o tubarão pegou o Quagmire pela salsicha. Ele consegue que todos façam isso pra ele. Com isso, os três rapidamente decidem tirá-lo da água. Mas ao voltar para a lancha, e limpar uma mancha de sangue em suas partes íntimas, Quagmire acaba percebendo algo de diferente, e ao verem isso, seus amigos logo percebem que ele perdeu o órgão genital. E imediatamente resolve avisar os outros barcos sobre isso. Um tempo depois, no hospital de Quahog, Peter pergunta ao Dr. Hartman o que havia acontecido com seu amigo. Com isso, ele então fala que o Quagmire sofreu um ataque de tubarão. Mas felizmente iria ficar bem. No entanto, teria que aprender a viver sem o seu órgão genital. E para confortá-lo, o Dr. Hartman resolve fazer uma brincadeira, a respeito dele não ter mais o seu amigo entre as pernas. Com isso, Quagmire chega a entrar em desespero, e fala que o seu órgão genital era a sua vida. O Dr. Hartman então resolve acalmá-lo, dizendo que pelo menos ele não era o cara que não podia colocar o barco na água. Em seguida, resolve mostrar o vídeo onde o Peter tentava manobrar o carro. E isso incrivelmente, acaba fazendo com que ele se sentisse melhor. De volta em casa, Quagmire estava bastante triste, pois ainda não acreditava no que aconteceu. Vendo isso, Peter então decide conversar com ele, e fala que iria lhe mostrar outras coisas que o deixaria feliz além dos conteúdos adultos. Mas logo percebe que isso não foi uma boa ideia. Após isso, Joe conta que gostava bastante de pesquisar pássaros. Mas coincidentemente, todos eles possuíam nomes que lembravam o órgão genital. Em seguida, Quagmire resolve agradecê-los pelo que estavam tentando fazer. Mas revela que nada iria funcionar, pois não sabiam o que o seu órgão genital significava para ele.
chegando a falar que faziam literalmente tudo junto. Jennifer estremeceu em antecipação. A noite sensual à frente. Mais tarde, enquanto Peter assistia TV, a campainha acaba tocando, e ao ir atender a porta, Quagmire fala que resolveu passar ali para agradecer o conselho que havia lhe dado. E revela que descobriu um velho hobby que gostava quando era criança. O ventriloquismo. Após isso, decide convidá-lo para a estreia do seu novo show, na casa de jogos Quahog. E como queria ajudá-lo nesse momento difícil, ele resolve aceitar. Mas assim que o Quagmire vai embora, chegamos a ouvir o Peter gritando e dizendo estar arrependido de ter aceitado o convite, mas rapidamente muda a sua expressão. Em seguida, isso chega a ocorrer novamente. No entanto, na terceira vez acontece uma coisa bem bizarra. Já de noite, na casa de jogos Quahog, o show finalmente começa, mas aparentemente, Quagmire ainda não havia superado o que aconteceu, já que chega a falar umas coisas em relação a isso. E inesperadamente, resolve apontar a arma para sua própria cabeça. O que obviamente acaba deixando o público bastante apavorado. Vendo isso, seus amigos vão falar com ele. E Joe rapidamente decide pegar a arma de sua mão. O que não chegou a ser uma ótima ideia. Mas ao entregá-la para o Peter, ele acaba tendo a ideia de usá-la para conseguir tacos de graça. Um tempo depois, enquanto o público saía do local, Joe, Peter e Cleveland conversavam com o Quagmire, que chega a ser questionado por que tiraria a própria vida. Com isso, ele então responde que sua vida não fazia mais sentido, pois até tentou se encaixar, mas chegou a perceber que isso era impossível. De volta em casa, Quagmire acaba recebendo a visita do seu pai, que no mesmo momento tenta confortá-lo, falando que entendia perfeitamente o que estava passando. Mas logo é interrompido, pois enquanto seu órgão genital foi retirado através de uma cirurgia, o do seu filho foi simplesmente arrancado por um tubarão. Em seguida, Quagmire resolve perguntar o motivo de sua visita. Com isso, ele decide lhe entregar uma coisa, que provavelmente o deixaria bastante feliz. Ao abrir a caixa, Quagmire descobre que era o órgão genital do seu pai, que ao ser questionado sobre isso, revela que após ter feito a cirurgia, resolveu deixá-lo guardado, e agora queria que ficasse com ele. Ao ouvir isso, Quagmire imediatamente fica feliz, e agradece o seu pai por isso. Mais tarde, no hospital de Quahog, a cirurgia já estava prestes a ser iniciada. Enfermeira, você coloca isso lá. Eu não sou gay. E após um longo tempo, finalmente conseguem finalizá-la. Um tempo depois, no Ostra Bêbada, Quagmire acaba sendo questionado sobre o seu novo órgão genital. E então ele responde que estava tudo bem, pois já havia se relacionado várias vezes com ele. No entanto, chegou a descobrir a existência de uma verruga de 10 centímetros no brinquedo do seu pai. Em seguida resolve ir fazer xixi. E então chegamos a ouvir os seus gritos, que provavelmente era por causa da enorme verruga no seu órgão genital.